Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. O nosso tema de hoje, que eu deixei lá, fala sobre as três formas que o sistema utiliza para manipular, né, a humanidade, para escravizar a humanidade em sua própria mente. Fazendo um retrospecto de tudo que a gente já viu até agora, um breve, rápido retrospecto, a gente começou falando sobre energia vital, a importância da energia vital, a importância de manter uma energia alta, fontes de energia. Aí depois a gente falou sobre ego, acho que a gente falou umas 3 aulas aí, ó, até mais, só sobre ego, acho que umas 4 aulas, só falou sobre a dinâmica do ego. Por que que a gente começou falando sobre energia, sobre ego, e agora a gente está falando sobre... a gente está falando um pouco sobre como que funciona essa interação de energia, né? Como que sugam a nossa energia, como que vampirizam a nossa energia, como nos escravizam para que possam ter acesso à nossa energia. Porque o grande gerente da energia é o nosso ego. Então, tudo que envolve energia, nossa energia individual, também envolve o nosso ego. Então, para a gente entender as dinâmicas de energia, as dinâmicas de obsessão, de vampirização, de dominação, de controle, a gente precisa entender as dinâmicas do ego, porque é exatamente através dessas dinâmicas que a gente abre campo, abre espaço para ser dominado, para ser escravizado, para ser sugado. Se a gente não entende essa parte da existência humana, que é o ego, a gente sempre vai cair em estratégias de dominação. Então, essa terceira fase, assim, entre aspas, do mente consciente, é não cair nessas armadilhas. Tanto, semana passada falamos de relações sociais, hoje a gente vai falar no sentido um pouco mais macro. A gente vai falar em termos de sistema, instituições, governos, o sistema de uma maneira geral, né? As grandes instituições. Então, existem 3 formas que essas grandes instituições, que eu vou chamar de sistema de dominação, sistema de controle, utilizam. 3 formas básicas. Primeira delas, qual que vocês acham que são? Se vocês pudessem chutar, quais vocês acham que são as 3 formas de que essas grandes instituições ou o sistema de manipulação e controle utiliza na sociedade? Medo, desejo, culpa, desejo, poder. Vamos começar, então, pelo medo. A primeira estratégia de controle é o medo. O medo é uma das emoções mais primitivas que a gente tem, né? E eu vou explicar o porquê do que utilizam do medo. O que é o medo, pessoal? O medo nada mais é do que uma imaginação. O medo, ele é uma imaginação. O medo, ele nunca é sobre algo que é real, algo que está acontecendo na sua frente. Ninguém tem medo de algo que está acontecendo no momento presente. Ninguém tem medo, por exemplo, de passar fome. A pessoa que tem medo de passar fome, ela não está passando fome. Ela pode ter medo da doença, ela pode ter medo da morte, ela pode ter medo do sofrimento, mas ela não tem medo de passar fome, porque ela já está passando fome. Ela pode ter medo das consequências disso. Uma pessoa que tem medo de passar fome, ela não está passando fome. Ela imagina um futuro hipotético na mente dela que é destrutivo. Uma pessoa que passou fome na infância, por exemplo, ela pode ter medo de passar fome na idade adulta.
mas ela não está passando fome, porque senão ela não teria medo, ela teria que lidar com a fome. Todo medo é uma informação que está viva no inconsciente. Não existe informação morta na mente humana. Se está acontecendo na mente, é porque essa informação ela é viva. Ela está lá. Então, por exemplo, o medo que uma pessoa tem do futuro é, na verdade, uma memória que ela já vivenciou no passado e ela projeta essa informação no futuro com um cenário diferente, personagens diferentes, mas é a mesma informação. Então, uma pessoa que tem medo de algo no futuro, ela ainda vivencia a experiência do passado na mente dela. Ela está presa numa situação traumática e ela projeta essa informação no futuro, essa situação aversiva no futuro, imaginando cenários hipotéticos, novos personagens, novos cenários e etc. Então, não existe informação morta na mente. Toda informação ela é viva. E o medo é uma pista dos traumas que a pessoa sofreu no passado, seja nessa encarnação, seja em outras encarnações. Ela simplesmente é como se ela tivesse um reto projetor na mente dela. O reto projetor é o trauma aversivo. E o que sai do trauma, aquela luzinha que vai na tela, lá no futuro é o medo. Então, o medo de uma pessoa reflete muito sobre o passado dela. Até aqui vocês estão conseguindo entender que o medo ele é apenas uma imaginação? Se você está andando na rua e passa uma onça perto de você, você vai sentir perigo. O perigo é real. Perigo é real. O perigo e o medo, eles são emoções muito parecidas. Só que o medo, ele é uma imaginação de um perigo que a pessoa vivenciou e está presa nesse perigo. Você está andando na rua, passa uma onça, você não vai sentir medo. Você vai entrar em um estado de alerta de perigo. Você pode ter medo da morte, mas você não vai ter medo de encontrar uma onça, porque você já encontrou a onça. O medo da morte pode te levar a outros medos que você vai projetar no futuro. Mas você não vai ter medo da onça, porque ela está acontecendo ali. Então você entra no estado de perigo. Então o perigo é real. Quando você está passando por uma situação que envolve perigo de vida, por exemplo, beleza, isso é real, está acontecendo. Agora, se você estiver sentada no seu sofá em casa, você vai ter medo de uma onda, de uma onça entrar na tua casa? Mas tem gente que tem, né? A pessoa está lá no sofá de casa e a pessoa tem medo do chefe demitir ela. O chefe está demitindo ela? Não. A onça está na casa dela? Não. Mas ela está presa nessa memória. Então, todo medo é uma imaginação. Não está acontecendo ali naquele momento. A pessoa está presa em imaginações. Uma pessoa que vive no momento presente, ela não sente medo. Ela pode sentir perigo, estado de alerta nesse sentido, mas ela não tem medo. Porque a mente dela está no momento presente, não está no passado, projetando no futuro algo destrutivo e agressivo. Por que o sistema utiliza o medo? Porque o medo, como ele é muito parecido com o perigo, ele coloca a gente num estado de alerta, de sobrevivência, num estado irracional de luta e fuga. Quem aqui já passou por situações de perigo muito grande sabe disso. A pessoa não pensa, ela só quer sobreviver. A pessoa ela fica ligadona, literalmente, com uma taxa de adrenalina lá no pico, cortisol lá no pico, vasodilatando, pronta para quê? Luta e fuga.
Ou ela vai correr, ou ela vai lutar. Então, uma pessoa que vive em medo constante, ela só consegue ou lutar ou fugir em estado de sobrevivência. Ela não consegue raciocinar. Imagina uma pessoa imaginando que ela está em perigo 24 horas por dia. Ela não raciocina, ela não pensa. Ela literalmente vive igual um zumbi, achando que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, que a vida dela vai estar em risco, a sobrevivência dela vai estar em risco, a segurança dela vai estar em risco. É por isso que em televisão, e filmes, e séries, muito do que vem da grande mídia é só terror, é só tiro, porrada e bomba, é só guerra, destruição. Tem tanta coisa acontecendo de bom no mundo, mas as grandes mídias só mostram tragédia. Por quê? Para você acreditar que a vida é assim, que a realidade só existe isso. E isso mantém você num estado de luta e fuga. E você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, você não consegue criar. Você vive literalmente com uma taxa de adrenalina aqui no alto, com a tua amígdala produzindo adrenalina 24 horas por dia, suprarrenal produzindo adrenalina 24 horas por dia, e você fica ali, fixado, hipnotizado com isso, achando que a qualquer momento a tua sobrevivência está em jogo. Então a tua vida se resume a quê? Comer, transar e dormir, que são o quê? As três formas básicas de sobrevivência, que é comer, procriar e dormir. E a pessoa não consegue ter propósito de vida além da sobrevivência. A pessoa trabalha o suficiente somente para sobreviver. Não trabalha para crescer, impactar, servir. Ela trabalha somente para a sobrevivência. Por quê? Porque a qualquer momento a sobrevivência dela vai estar em jogo. É isso que o medo a médio e longo prazo causa no ser humano, irracionalidade. As pessoas não conseguem mais o quê? Discutir ideias. Por quê? Porque ela só luta e fuga. Se você discorda de uma pessoa que é extremamente amedrontada, ou está em pânico e etc., você não consegue conversar com essa pessoa. E se você, por exemplo, vai discordar dela, ela te ataca imediatamente. Por quê? Porque a vida dela está em jogo. Ela não consegue raciocinar que a vida dela não está em jogo, que vocês só estão debatendo uma ideia. Pessoas que são extremamente reativas são pessoas também extremamente medrosas. Porque se uma ideia que ela tem na mente for contestada, ou ela vai lutar ou ela vai fugir. A vida da pessoa se resume luta e fuga e sobrevivência. E a pessoa fica presa nisso. Então, por isso que o medo é, hoje em dia, uma das formas principais de manipulação das mentes, das massas. É muito fácil você controlar uma pessoa que é amedrontada, que não tem confiança, que vive em sobrevivência. Qualquer coisa que você falar para ela que vai dar uma segurança para a sobrevivência dela, a pessoa aceita sem a menor racionalidade. Menor. A gente viu isso muito acontecendo na pandemia. As pessoas desesperadas assim, sabe? Completamente desesperadas e aceitando qualquer coisa que iria lhe dar alguns minutos a mais de vida. Porque a vida da pessoa não tem nem risco. A gente vê isso praticamente diariamente. Não só na pandemia, mas várias outras áreas da vida. Pessoas aceitando literalmente qualquer coisa que afague um pouco o medo e a sobrevivência dela está em risco. A gente vê isso em relacionamentos também. Pessoas se relacionando parecendo animais. Essa pessoa vai salvar minha vida, mas a tua vida está em risco? A pessoa está.
É isso que o medo causa, o estrago que o medo causa psicologicamente falando. Irracionalidade total. A pessoa vira um animal irracional, que vai lutar e vai fugir desesperadamente, aceitando qualquer coisa, para que o senso de urgência da sobrevivência permaneça. Até aqui, ok? A segunda forma, segunda ferramenta de controle e manipulação do sistema é a culpa. Culpa. E essa daí as religiões fizeram como ninguém, né? Essa daí específica, as religiões pegaram pesado. O que é a culpa, pessoal? Eu fiz post não, né? Respondi os stories falando recentemente sobre o que é a culpa. Se a gente puder resumir o que é a culpa é o apego ao sofrimento de uma situação. A pessoa ela acredita que é o sofrimento que vai lhe trazer insights ou lhe trazer aprendizado. A pessoa que se sente culpada, ela faz isso porque ela acha que ela está tendo um ganho com o sofrimento. Seja por pensamentos, crenças de achar que o sofrimento traz algum tipo de penitência, salvação. Ela acha que ficar presa no sofrimento vai lhe trazer alguma informação espiritual, divina, ou acredita que o sofrimento tem algum tipo de valor. Não, eu vou ficar aqui nesse sofrimento porque isso vai, né, me trazer um sentido de vida e vai fazer a minha vida ter sentido. A pessoa acha que ela romantiza o sofrimento. O que é o romantizar? Romantizar é você dar um sentido positivo a algo que é negativo. A romantização de algo negativo é você tentar pegar esse algo negativo e transformar isso em alguma coisa boa. Só que o romantismo, ele é uma idealização. É claro que a gente pode, sim, ressignificar o nosso passado, as situações que nos foram negativas. Só que na romantização existe um idealismo, ou seja, não tem prática. Na prática não funciona. É por isso que a gente chama de romantizar, porque é uma idealização, não tem função prática. Na prática não funciona. É por isso que falam romantização dos filmes de Hollywood. Porque aquilo ali é um filme. Na prática não funciona assim. Na prática, se você ficar lá, tipo, mandando cartas e flores e etc, e não, eu vou salvar essa pessoa do mal e que não sei o quê. Lá em Hollywood isso funciona, nos filmes funciona. Que é uma ideologia, é uma ficção. Na vida real, não é assim que funciona. Então, por isso que é romantização. Então, a culpa é exatamente isso. É você ter uma idealização de um sofrimento que na prática não funciona. Sofrimento não traz penitência para ninguém, só faz a pessoa ficar presa num ciclo de sofrimento. Ao invés da pessoa pegar a situação e analisar a causa e o efeito da situação, essa causa me levou a esse efeito, então eu tenho que aprender o quê? A plantar diferente. Eu tenho que mudar a ação, eu tenho que mudar a causa que está levando esse efeito. Eu tive esse efeito e me arrependo do efeito, beleza, eu tenho que fazer uma causa diferente. Arrependimento não é culpa. Arrependimento é quando a gente percebe o mal que a gente causou a alguém ou, inclusive, a nós mesmos. Às vezes você age de uma maneira, ou seja, a causa, e o efeito é outra pessoa sofrer.
mas você não tinha consciência, você não tinha informação, você não tinha sabedoria. Ou seja, de maneira não proposital, você causou um efeito, sofrimento em você ou em outras pessoas. Você se arrepende. Pô, não é assim que se faz. Beleza. Aí você vai e analisa a situação. Qual foi a causa? A causa foi que eu fiz isso por falta de conhecimento tal, falta de habilidade tal, falta de capacidade tal, etc, etc, etc. E aí você, pô, beleza, então eu tenho que melhorar isso aqui, eu tenho que mudar isso aqui. O efeito vai mudar. Ponto. Cadê a culpa? Não tem culpa. O que é culpa nessa casa, né? Nesse caso específico? É a pessoa ficar presa no efeito. Ela fica presa na consequência e fica ali romantizando, achando que se ficar ali romantizando, idealizando, enfim, no sofrimento, presa à consequência, ao efeito, ela acha que ela vai ter algum ganho com isso. Mas não vai ter ganho absolutamente nenhum. A única coisa que essa pessoa vai ganhar é mais sofrimento. Porque ela vai ficar numa hipnose mental no sofrimento. Ela acha que a consequência é que dá o aprendizado, é que dá a penitência, é que dá a redenção. Mas o que traz a redenção não é ficar preso ao sofrimento, é analisar a causa que causou o sofrimento e mudar. Se você tem atitudes que fazem você mesma sofrer e outras pessoas sofrer, a sua redenção é mudar a causa, a raiz, para uma coisa positiva e, a partir daí, impactar pessoas positivamente. É mudar a causa, é mudar o hábito, é mudar o comportamento. É aí que está a redenção. E não ficar lá na sofrência da consequência. Isso é a culpa. Por isso que a igreja, por exemplo, as igrejas, deturparam o que é pecado. Por quê? A pessoa cometeu um pecado, ela vai para o inferno. Acabou, não tem mais jeito. Vai passar o restante da eternidade, olha só que coisa, vai passar o restante da eternidade lá no inferno, com o capeta com o tridente na bunda dela, fazendo churrasquinho dela. E as pessoas acreditaram nisso. Ou seja, ficar preso na consequência. Ficou preso na consequência. Mas qual foi a causa que levou você a cometer o pecado? Não interessa, já cometeu. Já vai para o inferno. Então, para que eu vou racionalizar, vou pensar, vou refletir sobre a causa que me levou a cometer o pecado, se eu já vou para o inferno de qualquer maneira? Vou pagar meu pecado e vou ficar sofrendo. E, novamente, a pessoa se torna uma pessoa que não raciocina. Uma pessoa débil de raciocínio. Uma pessoa irracional. Uma pessoa não reflexiva. Vocês percebem que até agora o medo e a culpa levam a consequências que convergem, que é o quê? A não reflexão. O não conhece-te a ti mesmo. A pessoa fica presa em situações do passado, no sofrimento do passado, e ela não reflete o que está causando o sofrimento. Isso é romantização do sofrimento, isso é culpa. A pessoa fica presa na consequência, sem analisar a causa, sem analisar a situação, e não melhora a si mesmo. Isso as religiões fizeram de uma maneira maravilhosa. Genial. Ah, Henrique, mas eu cometi um pecado. Beleza. Vai lá na causa. O que está causando você cometer o pecado? É falta de disciplina? É falta de amorosidade? O que você precisa? Qual competência, habilidade que você precisa trabalhar? Ter mais paciência, ter mais calma, ter mais humildade? Mas eu já cometi o pecado. Beleza, você pode purificar o pecado. Pecado nada mais é do que um erro de comportamento. O pecado da gula, por exemplo, é um erro de comportamento. Agora, você pode analisar, mas o
que te faz comer além do necessário? A gula. Vai lá na raiz. Qual é o trauma? Qual é a situação que está causando você comer demais? Vai lá, busca, muda, melhora, faz jejum. Pronto, você vai purificar esse pecado na sua vida. Agora, se você ficar preso, não, porque eu fico comendo, mas eu sou como, não como, mas... e fica preso ali naquela, sabe? Naquela noia, porque... E fica ali naquela né, auto-hipnose no sofrimento, você vai gerar culpa. Porque você não está ampliando a tua visão para enxergar o todo da situação. O que te leva a você colher o que você está plantando. Remorso. Remorso é a mesma coisa. Remorso, mágoa, culpa, vem tudo disso. A pessoa não analisa a situação, ela fica presa no sofrimento. Ela não abre os olhos. Ela só fica ali achando que a mágoa, eu postei sobre isso ontem, foi ontem, inclusive, lá no Instagram. A mágoa é aquela coisa, a pessoa ela acha que ela consegue mudar o passado. Ela acha que ela consegue voltar no tempo e mudar o que aconteceu. Então, ela guarda a mágoa da pessoa, inclusive, às vezes, no ato de vingança. Ela quer se vingar. Então, ela fica guardando aquela situação só esperando o momento certo para dar o bote. Ou isso, ou a pessoa ela não consegue mudar o passado. Ela não consegue, como ela não consegue mudar o passado, mas ela acredita piamente que pode, ela fica ali. Não, se eu ficar aqui presa nesse sofrimento, o meu passado vai mudar. De todas essas maneiras, isso traz uma irracionalidade total, a pessoa se torna irracional e ela não consegue pensar, raciocinar, criticar, ter raciocínio lógico. Ela literalmente para no tempo. Ela não avança. Isso, inclusive, a culpa traz. Sabe, pessoas que têm complexo de culpa não conseguem, por exemplo, meditar, não conseguem fazer terapia, não conseguem fazer nada por si. Nenhum ato de amor por si, de cuidado consigo mesmo. Pessoas que têm complexo de culpa são pessoas extremamente destrutivas a si mesmas e ao próximo. Por quê? Quem aqui consegue ficar perto de uma pessoa a quem culpa? Você culpa fulano, fulana por tal coisa. Você vai conseguir se relacionar com essa pessoa? Se você culpa alguém por alguma coisa ruim que aconteceu ou acontece na sua vida, você vai conseguir ter um relacionamento profundo com essa pessoa? Não, provavelmente você não vai conseguir nem ficar perto dela. Agora imagina se você sente culpa de você mesmo. De você mesmo. Você nunca vai conseguir construir uma relação boa com você mesmo. É como se você ficasse literalmente fugindo de você mesmo o tempo todo. Então, criar um complexo de culpa, induzir a culpa na sociedade, é uma ótima forma de fazer as pessoas se autodestruírem e destruírem umas às outras. Porque você nunca vai conseguir ter um ato de amor próprio, de autocuidado genuíno, se você se odeia, se você se culpa, porque você está preso no sofrimento, achando que aquilo ali vai te dar algum ganho. Não, eu vou pagar minha penitência, eu vou ficar aqui sofrendo a vida inteira. Da onde a pessoa... Sério, não, da onde... Sério. Vou ficar aqui sofrendo a minha vida inteira, porque minha vida vai ser muito sofrida, porque eu vou pagar por esse pecado. Por esse olhar, é bem imbecil essa ideia, né? Mas a gente é levado a acreditar pelo sistema. A gente é levado a acreditar pelas religiões que deturparam o conhecimento espiritual. Para quê? Para ter poder, né, pessoal? Eu falo isso abertamente para todo mundo ouvir. Se a igreja hoje estivesse realmente preocupada com o ser humano já teria melhorado há muito tempo.
Não existe religião nenhuma hoje em dia que está preocupada com o ser humano. Tanto se fala, não, porque a fome no mundo, porque não tem dinheiro para a fome. Pega aquele bando de ouro que tem nas igrejas, por exemplo, vende esse ouro todo e custeia pagar a fome no mundo. Por que não faz isso? Porque não é interessante. Não tem interesse nisso. O interesse é a culpa, porque a culpa escraviza a pessoa no sofrimento, a pessoa não consegue se mexer. Assim como no medo, que a pessoa fica na sobrevivência irracional, luta e fuga, na culpa, a pessoa fica assim. Ela nem luta e nem foge. Ela fica assim. E pior, se escoteando. E quando passa alguém, se der, ela vai chicotear o outro também. A pessoa não consegue conhecer a ti mesmo. Ela fica fragilizada. Até aqui, tudo bem? Medo, culpa. Vamos continuar. Terceira forma, desejo. Essa, então, pessoal, é aonde a maioria das pessoas caem. Incutir desejo é uma forma de manipulação das mais ardilosas que existem. Por quê? Porque no medo é aversivo. O medo é aversivo. Você está ali, mas você não se sente confortável ali. Tem aversão, tem, sabe? A culpa é a mesma coisa. Tanto o medo quanto a culpa, elas causam aversão, elas causam dor. Então, chega um momento onde o sofrimento fica insuportável, sabe? A aversão fica insuportável e você consegue sentir que tem alguma coisa errada. Agora, no desejo, não. No desejo, você sente prazer. É muito mais fácil você mudar uma coisa que está te causando aversão do que uma coisa que está te causando prazer. É por isso que hoje em dia a comida se tornou uma das maiores drogadições que existe. Porque comer é prazeroso. A não ser que a pessoa seja masoquista, sádica, ela vai comer todo dia jiló. Vai, to vai tomar, vai almoçar jiló com chá de boldo. Ai, gente. Geralmente comer é gostoso, é prazeroso. Excita o paladar. É muito difícil uma pessoa mudar um comportamento que esteja causando malefício para ela, mas que esteja ao mesmo tempo lhe dando prazer a curto prazo. Por que as pessoas se perdem tanto nas coisas do mundo? Porque o sistema só dá coisas do mundo colocando prazer envolvido ali. O sistema jamais vai fazer propaganda de uma coisa que para você consumir, que vai ser aversiva para você. O desejo é uma forma de manipulação, de escravização. As pessoas se escravizam por aquilo que elas desejam. E isso, a mídia, a arte, principalmente marketing, filmes, séries, nossa, fazem isso de uma genialidade impressionante. Vão criando desejos no ser humano, desejos por coisas materiais. E você fica escravo do seu desejo. Desejo escraviza. Quanto mais desejo uma pessoa tem, mais escrava ela é de satisfazer os desejos.
Quem foi o autor que falou que a verdadeira liberdade é você fazer aquilo que você... É você não fazer aquilo que você quer fazer. A verdadeira liberdade é você ter um desejo e não satisfazer o desejo. Por isso que na tradição da yoga, Patanjali fala sobre tapas, né, que são austeridades. É aquilo que você se propõe a fazer, mas que não vai ser prazeroso para você. Você tem, por exemplo, vamos supor, de vez em quando eu faço uns tapas na minha vida, tipo, meditar 3 horas por dia durante uma semana. 3 horas seguidas, tá? Durante uma semana. Eu estou dando um exemplo, tá? Um tapas. É uma austeridade. Eu vou querer estar ali? Não. Eu vou querer estar meditando 3 horas seguida. Meu ego grita, vai falar, não, isso é um tapas, porque você queria estar em outro lugar fazendo alguma outra coisa, mas você se dedica a algo que de início é desconfortável para você. Isso é um tapas. Tipo, ficar um mês sem comer nada de porcaria, nada de porcalhada, nada, tipo, zero. Pega todos os industrializados, joga fora, sem margarina, sem óleo vegetal, sem nada. Você vai fazer um detox de alimentos, só comendo coisa natureba. Isso é um tapas. Por quê? Porque você vai estar querendo comer o açúcar, o doce, a torta, o brigadeiro, os sucrilhos. É assim, é dessa forma que a gente vence esses desejos, que são fúteis e que não nos levam em direção a Deus. É fazendo o jejum deles. Eu falei isso ontem. Se a pessoa não tem condições psicológicas de maturidade, de usufruir de um certo tipo de prazer, ela tem que fazer jejum daquele prazer. Se você hoje não tem maturidade emocional, psicológica, de ir numa pizzaria e comer, sei lá, 2, 3 pedaços de pizza, que é o que te deixa satisfeito, você tem que comer uma pizza inteira, 2 pizzas, cara, não come pizza, você não tem condições de comer pizza. Você não tem maturidade para isso. Você precisa fazer jejum de pizza e observar o seu comportamento contra o alimento. Não tem condições. Se você, mulher, por exemplo, não tem maturidade de ter uma rede social e não utilizar ela de maneira correta e só postar foto de virilha, peito, bunda, você não tem condições de ter rede social, você tem que deletar sua rede social, você tem que fazer um jejum de rede social. Se você, homem, tem rede social e só fica destilando ódio, porque dá certo prazer, ter poder, e só fica postando foto para mostrar o quão você é maravilhoso e tudo mais, e se perde em vaidade, em arrogância, você também não tem condições de ter a rede social, você precisa fazer um jejum. Eu conheço pessoas, por exemplo, que deletaram a rede social e criaram um perfil fake. A pessoa não posta nada sobre a vida dela, tipo, não tem nada, é fake, tipo, não tem nada, nem tem publicação, não tem nenhum seguidor, a pessoa só segue as páginas que ela gosta. Já conversei com... Tem inúmeras pessoas que me mandam mensagens de perfis assim. E a pessoa fala, não, eu não tenho maturidade para ter rede social. É ótimo, parabéns. A pessoa fala, não, no dia que eu tiver mais maturidade para lidar com a rede social, beleza, eu posso ter. Eu falei, ótimo, você está de parabéns. Se a gente não tem condições emocionais, psicológicas, mentais, espirituais, de não ser escravos de certos tipos de desejo, a gente tem que ter consciência de eu preciso fazer jejum desse desejo. Porque senão você se torna escrava do desejo. Não importa do que quer que seja. Pode ser, inclusive, a coisa mais positiva do mundo. Até isso, se tornar um desejo ávido, você se escraviza nisso. Pode ser, inclusive, ser a coisa mais linda do mundo.
Se isso se transforma num desejo e você não consegue dizer não a esse desejo, você transformou uma coisa que é linda e maravilhosa numa escravidão. E às vezes a gente só vai perceber isso quando, por exemplo, uma seguidora me mandou, estou conversando com uma seguidora recentemente, que o pai dela ficou doente e ela percebeu o quão escrava ela é da relação com o pai. Porque o pai ficou doente, está entre a vida e a morte, e ela está num sofrimento absurdo. Eu não sei o que eu faço da minha vida sem meu pai. Até mesmo uma relação de amor pode se transformar numa escravidão. Se você não consegue viver uma vida sem determinada pessoa, isso não é amor, é escravidão. Você tem um desejo específico daquela pessoa na sua vida, etc. E se você não consegue viver sem essa relação, você, na verdade, é escravo dessa relação. Você é escravo dessa relação. Isso serve para relações, ideias, carro, casa, apartamento, iate, e, sei lá, jatinho, ou qualquer tipo de objeto material. Se você não consegue viver sem isso, você, na verdade, é escravo disso. Muitas vezes, a gente precisa praticar esses desapegos, esses jejuns, de maneira consciente. Cada uma à sua maneira. Cada uma da maneira que pode, do jeito que dá. Henrique, eu sou casada, não dá para fazer jejum do meu cônjuge. Claro que dá. Dá para você fazer uma atividade ou duas durante a sua semana que não envolva o cônjuge. Como não dá? Dá para você praticar o desapego na sua mente. Claro que dá para você praticar. Não é ignorar. Ah, tá bom, preciso praticar ou não. Eu tenho um desejo na minha casa, vou vender minha casa, vou morar na rua. Não. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas começa a refletir, a pensar sobre a transição, a temporalidade das coisas. Sua casa é temporária. Nem que você more a vida inteira na sua casa, uma hora você vai desencarnar, ela vai ficar para outra pessoa. Então é transitório. Começar a refletir sobre a transitoriedade das coisas. Isso é uma forma também de sair dessa manipulação através de desejo. Porque, para que eu vou ter isso se daqui a pouco isso vai mudar e esse prazer vai se transformar em dor? Então, começar a refletir sobre isso, começar a pensar sobre isso. Eu estou dando formas aqui de trabalhar interiormente esse desapego contra esses desejos. A melhor forma, se possível, é jejum. Jejum da coisa específica. Até a coisa mais bonita do mundo pode se transformar numa escravidão. A pessoa tem um trabalho maravilhoso, impacta positivamente a vida de várias pessoas. Mas se a pessoa não consegue descansar, por exemplo, a pessoa está cansada, ela precisa descansar, ela não consegue descansar, ela não consegue abandonar o trabalho para dar descansada. Essa pessoa é escrava do trabalho dela. Pode ser o trabalho mais lindo do mundo. Mas se ela não consegue, por exemplo, descansar, tirar férias, essa pessoa é escrava. Às vezes é sutil, né? E às vezes a gente só vai perceber que a gente é escravo, por exemplo, do nosso trabalho, quando a gente está muito cansado, a gente precisa descansar e a gente não consegue. Às vezes a gente só vai perceber que está escravo mentalmente, por exemplo, de uma relação, quando a gente precisa ficar, por algum motivo que seja, uns dias afastados e a gente entra em depressão, ansiedade, pânico, porque aquela pessoa não está do nosso lado. Ou quando um pai ou uma mãe, por exemplo, né, como no caso dessa pessoa, ficou doente ali entre a vida e a morte, e a pessoa está desesperada, assim, tipo, o que vai ser da minha vida sem meu pai? Ah, tua vida vai continuar sendo tua vida.
Não, mas eu não tenho vida. A relação se transformou numa escravidão. O sistema incute diversos tipos de desejos, principalmente materiais, que faz a nossa vida só ter sentido se a gente tem aquele objeto de desejo. Isso é, talvez aqui vocês que estão aqui, obviamente, talvez não vivam tanto interiormente isso, mas basta acompanhar o mínimo de notícia possível, por exemplo, tem pessoas hoje em dia matam por causa de um celular, mano. Vai lançar o iPhone, sei lá, 50. A pessoa briga na fila. Se estapeia na fila. Quem mora aqui no Rio de Janeiro? Aniversário Guanabara. A pessoa se mata. Literalmente, as pessoas caem na porrada. Não, eu peguei essa televisão primeiro. E aí vem outro, pega um pedaço de pau e dá na cabeça do outro. Por causa de uma televisão. Não, porque se eu não tiver essa televisão, a minha vida não tem sentido. Aí quando tu vai ver, mas de onde surgiu esse desejo? Você está lá no seu sofá, assistindo televisão, e vem aquela propaganda entre um jogo de futebol. Entre um jogo e outro, vem aquela propaganda lá da pessoa dirigindo o carro, naquele cenário maravilhoso, com aquele olhar de poder, com aquele olhar de confiança. E aí a propaganda está lá, não, porque você precisa comprar isso para a sua vida ter sentido. Você precisa comprar esse carro para você se sentir empoderado, empoderada. Você precisa desse carro para a sua vida ter significado e você poder ter influência na sociedade. É claro que não falam isso de maneira, né, direta, mas de maneira subliminar, a propaganda é mais ou menos assim. E você está lá assistindo e você nem está se tocando. E daqui a pouco você desliga a televisão, aí daqui a pouco você está no trabalho. E daqui a pouco você começa a sentir uma angústia. Pô, mas de onde está vindo essa angústia? Aí daqui a pouco começa a vir na tua memória o quê? É porque eu não tenho esse carro. A angústia da minha vida é porque eu não tenho esse carro. Nossa, eu preciso desse carro. Propaganda de cerveja antigamente. Colocava aquele bando de mulher seminua, não é? Cenário paradisíaco, mulheres lindas, maravilhosas, corpos esculpidos, seminuas, e um homem, geralmente um cara que era o arquétipo do cara comum, que é aquele cara assim, mediano, né, barrigudo. Mas se ele tomasse aquela cerveja, a mulherada. Ah, não é? As propagandas de cerveja antigamente não era assim? O cara tá lá na praia, e aí, parceiro, e aí, amigão, que não sei o quê. Aí o garçom vinha, toma cerveja. Aí o cara pegava na cerveja, parecia que fosse um negócio mágico, e aí vinha a mulher. Começava a chover a mulher. Ah, nossa, como você é lindo, como você é maravilhoso. E aí o cara olha para a cerveja, ah, então é a cerveja. Aí daqui a pouco o quê? Você tá em casa, sozinho, né? Aí daqui a pouco, pô, queria uma companheira, queria uma mulher. Ah, eu preciso dessa cerveja. Você vai, aos poucos, criando desejos na mente das pessoas. Eu estou dando alguns exemplos, tá, pessoal? De mídia, mas isso serve para tudo. Filme, série, propaganda. Aos poucos, você vai condicionando a pessoa para uma certa direção na vida dela. Você vai condicionando, inclusive, os desejos dela. Você já percebeu que de gerações em gerações os desejos geracionais mudam? Cada geração tem uns desejos meio específicos. E sempre antes desses desejos começarem a acontecer, existe todo um aparato midiático
que literalmente vai fazendo assim com a cabeça das pessoas, ó, em direção ao desejo. Vai criando um desejo. E aí imagina você, imagina a humanidade amedrontada, sobrevivência, luta e fuga, sem razão, sem raciocínio lógico, ou na culpa, assim, e aí chega o sistema e fala assim, mas eu tenho a solução. Essa é a solução. Só que não é a solução, só é mais sofrimento. E você fica preso nessa roda de samsara, achando que se você satisfazer todos os seus desejos, então você vai ser feliz. É por isso, inclusive, que muita gente se perde no caminho espiritual, porque transforma a espiritualidade num desejo, transforma a iluminação num desejo. Cria-se um conceito de iluminação que envolve satisfazer desejo. Inclusive, eu vejo isso na yoga, pessoal. As pessoas transformam em asanas em objetos de desejo. Sendo que fazer o asana é exatamente dissolver o desejo. E as pessoas criam desejos de fazer asana específico. Pessoal, já deixou de ser yoga, virou circo. Se você está lá no asana com o desejo de fazer o asana para postar na rede social, lá com um shortinho pequenininho, parecendo tudo, dá para ver, inclusive, se a pessoa está grávida, dependendo da pose de yoga que ela faz e posta no Instagram. Eu já vi isso, tá, pessoal? A pessoa vai fazer asana para aparecer na rede social. Ou seja, ela criou um desejo, já deixou de ser yoga. Virou circo. Circo, tipo, malabarismo, né? Aquela coisa lá e tal. Já deixou de ser yoga. Então, inclusive, isso está dentro do meio espiritual também. Você vai condicionando os desejos da pessoa. O desejo, para mim, particularmente, entre medo, culpa e desejo, é o mais difícil de você conseguir desvencilhar. É o mais difícil, porque ele gera prazer momentâneo. O medo e a culpa não, gera dor, gera sofrimento, gera aversão. Então é mais fácil da pessoa entender ali que tem alguma coisa errada. Agora, o desejo não. Como é que você vai explicar para uma pessoa que a satisfação do desejo dela, apesar de dar um prazer momentâneo, a curto prazo, vai gerar sofrimento a longo prazo? Se naquele momento ela está vivenciando o prazer. É muito difícil, né? Como é que você vai explicar para uma pessoa que ela precisa fazer jejum de algo que está dando prazer para ela, porque no futuro isso vai causar muito problema? É mais complicado, né? Da gente enxergar e da gente explicar e da outra pessoa também perceber. Freud, o pai da psicanálise moderna, ele falou, não existe, como é que é a frase mesmo? Não existe objeto pleno de desejo. A própria psicanálise fala isso. Não existe objeto pleno de desejo. Ou seja, a própria psicanálise diz, nada que você satisfazer, nada que você buscar satisfazer, vai ser pleno para você. Ou seja, não vai dar satisfação duradoura. Vai dar satisfação momentânea. Você vai lá, vai dar uma descarga, vai obter o desejo, a satisfação do desejo, mas isso não vai ser pleno. Ou seja, isso não vai, os desejos nunca são 100% satisfeitos. Um desejo só vai gerar outro, que vai gerar outro, que vai gerar outro. Então, buscar felicidade, alegria, insatisfação de desejo, a própria psicanálise, não estou falando nem de conceitos espirituais aqui, estou falando a própria psicanálise fala que não tem alegria, não tem felicidade e insatisfação de desejo. Tem prazer momentâneo, mas não é pleno. A própria psicanálise fala isso. Coisas que os mestres e mestras falam há milênios. Até a psicanálise já chegou a essa conclusão.
Mas as pessoas continuam presas em satisfação de desejo um depois do outro. Um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Sentir prazer é errado? Obviamente que não. É claro que não. A questão é, as pessoas estão ensandecidas, cegas, em um após o outro, um após o outro. Eu já conversei com pessoas, almoçando com uma pessoa, a pessoa não tinha acabado, a pessoa estava na metade do almoço. A pessoa já estava assim, mas quando eu chegar em casa eu vou fazer tal janta. Nem acabou o almoço ainda, tu já está pensando na janta? A pessoa acaba de comprar um carro, ela já está pensando no momento que ela vai trocar para o melhor. Quantos de nós também não pensamos dessa mesma maneira? Estamos ali vivenciando, por exemplo, um prazer e a gente já está pensando no próximo. Quando vamos fazer de novo? Sem nem aproveitar aquela sensação que está acontecendo. E quando acabar de acontecer, acabou. Qual é a próxima experiência? Claro que a gente deve usufruir do prazer. É óbvio. Se eu seria extremamente masoquista se eu falasse que prazer é algo ruim. E não é. A questão é a busca ensandecida, achar que essa satisfação de desejos um após o outro vai trazer alegria e felicidade duradoura e plena, e não vai. Isso traz para a gente um senso de saber usufruir sem ficar apegado. Porque você pode usufruir do prazer sabendo, isso aqui vai acabar em algum momento, eu vou usufruir enquanto estiver acontecendo, beleza, quando acabar o outro. E quando acabar, você não vai sair correndo atrás de outro. Para a gente sair dessas garras escravizantes do sistema através do desejo, a gente precisa entender isso. Não existe objeto pleno de desejo. Não existe satisfação duradoura, alegria duradoura, felicidade duradoura em satisfação de desejo. Não adianta ficar correndo um atrás do outro. Não adianta achar que é qualquer coisa do mundo que vai te dar beatitude, bem-aventurança, alegria e felicidade duradoura, só momentâneo. E aí a gente volta lá naquela aula, nas aulas sobre o ego, de direcionar as dinâmicas do ego para aquilo que é eterno. Percebam que todas as aulas até agora elas estão intimamente conectadas umas com as outras. Se a gente não entende as dinâmicas do ego, que o desejo é uma delas, a gente se perde nessas tramas do sistema, que vão lá, medo, culpa e desejo, buscando escravizar a gente, tornando a gente irracional. Porque o desejo também transforma a gente irracionais. Você não para para pensar, opa, o que eu estou fazendo? Não, você só quer mais, mais, mais e mais. Mais um desejo, mais outro desejo, mais desejos, 3 desejos ao mesmo tempo. E fica lá. E você não para para refletir, você não para para pensar. Você perde o raciocínio lógico. Boa noite, pessoal. Boa noite, Henrique. O que que leva uma pessoa a acreditar que é pela culpa que vai haver ganho de alguma coisa? Ela acredita que a culpa ela vai ser beneficiada, ok, mas por que que ela acredita que é a culpa? Eu não tenho resposta para isso. Tem, claro que tem. Figuras de autoridade. Isso, inclusive, existem N experimentos de psicologia que comprovam que se você, por exemplo, inclusive eu assisti uma recentemente que eu achei sensacional, que é a seguinte, se você coloca um jaleco branco, a pessoa já te coloca num patamar acima de razão. Sério? Se você coloca um jaleco branco, a outra pessoa já acha que você sabe o que ela está falando. Tipo assim, você está com um problema na vida, aí a pessoa coloca um jaleco branco e fala assim, não, toma esse veneno aqui que vai ser bom para você. Ah, que legal, uhul. A pessoa acredita.
Existem, por exemplo, figuras de autoridade. Quais eram as figuras de autoridade séculos passados, principalmente na Idade Média? Padres, né? Padres, freiras, cardeais. Literalmente as Entendi. pessoas acreditam. Acreditam em qualquer coisa quando vem uma figura de autoridade. Isso, inclusive, quando, por exemplo, envolve abuso sexual, é um crime, porque é abuso de autoridade. Vira e mexe aparece algum líder, né, de alguma instituição religiosa ou de alguma seita espiritual, vira e mexe aparece um que está sendo acusado de abuso de autoridade por abuso sexual. Inclusive, não tem muito tempo, foi denunciado um pastor de uma igreja evangélica que abusava dos fiéis, das mulheres, dizendo que o pênis dele era divino, era objeto de cura de Deus, alguma coisa assim, e o sêmen dele curava qualquer doença. Imagina o que não rolou a partir daí. E as fiéis acreditavam nisso, porque é uma figura de autoridade e as fiéis acreditavam nisso. Depois, em algum momento, alguma delas deve ter contado para alguém, enfim, e a pessoa que recebeu a informação falou, pô, como é que é? Às vezes não é nem hipnose, não, é ignorância mesmo, é falta de conhecimento. Não, não é nem hipnose, é falta de conhecimento mesmo. As pessoas não raciocinam. Por quê? Porque elas estão presas no medo, na culpa e no desejo. Não deixa de ser, assim, entre aspas, até certo ponto, uma certa hipnose. Mas em muitos casos não é hipnose, não, é falta de conhecimento, é falta de percepção, falta né, de raciocínio lógico. E as pessoas caem. Na década de 60, 70, sei lá, existia propaganda de cigarro. Outro dia eu vi uma matéria de um médico fazendo propaganda para cigarro. Tipo, fumem, que isso faz muito bem à saúde, a ciência comprova. Então, pera lá, eu estou colocando uma fumaça fedorenta preta para dentro do meu pulmão. Eu fico tossindo, escarrando. Pô, será que isso realmente é bom? Não, mas o médico falou que faz bem. A figura de autoridade, porque foi para a faculdade, tem PhD, doutorado e etc., acha que tudo que se fala a partir daquela boca é santo, é verdade. Outro dia mesmo, esse semestre agora, semestre passado da minha faculdade, eu debati um assunto numa aula com um professor que ele tem PhD. Ah, mas eu tenho PhD em psicanálise, não sei das quantas. Eu debati um assunto com ele, eu falei, eu discordo disso que você está falando. Ah, não, mas eu tenho PhD, meu filho, você pode ter se quiser. Não concordo. Vamos debater esse assunto. Ele não quis debater comigo, não. Eu falei para ele, discordo por conta disso e disso. Aí ele falou assim, né, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão. Eu falei, mas como assim cada um tem a sua opinião e sua visão? A gente não está falando sobre um assunto psicanalítico aqui, sobre uma teoria, não é cada um tem a sua opinião, a gente precisa chegar num consenso, um denominador comum. Ele não quis debater comigo. Não é só porque a pessoa tem um PhD, um doutorado, veste um jaleco, usa colarinho, que a pessoa está falando a verdade. Buda é um mendigo, que se você olhasse ele na rua, tu não ia notar que era um Buda. Só porque ele não tinha um PhD, um doutorado, não usava terno e gravata? Tem muita gente que fala muita asneira, mas as pessoas acreditam só porque a pessoa está falando uma asneira com confiança. A gente precisa voltar a ter discernimento, né? Henrique, quando é uma dinâmica interna? Por exemplo, vou dar um exemplo.
O próprio desenvolvimento pessoal mesmo, a pessoa começa a acreditar que é pela dor que ela vai desenvolver. O que justificaria essa crença que é pela dor que ela vai conseguir desenvolver? É a mesma Tá, dinâmica? a gente precisa entender o seguinte, dor é diferente de sofrimento. Uhum, Dor é desconforto. Desconfortos são necessários para o amadurecimento do ego, como a gente já conversou na aula sobre amadurecimento do ego. Dor é inerente para o amadurecimento. Dor é desconforto. Dor é desafio. Dor é ir para um local de não conhecimento. Você não conhece. Você vai aprender. Mas quando você não conhece até o aprender vai ser meio desconfortável, porque você vai estar aprendendo uma coisa nova que você não sabe. Sofrimento já é uma outra coisa. O sofrimento ele é o romance com a dor, é a ignorância da dor. Existem alguns atos, algumas atitudes que a gente pode até, inclusive, dar uma aula só sobre isso, falando sobre os atos que levam a dor para o sofrimento. A dor faz parte. Desconfortos faz parte. Ninguém amadurece o ego sem desconforto. Tá? uhum, Agora, o que leva uma pessoa a acreditar que sofrimento leva a algum tipo de evolução é porque pega-se, por exemplo, um livro da Bíblia, que é um livro sagrado, que contém muitas informações boas, e se dá uma interpretação errada. E as pessoas acreditam. É literalmente porque as pessoas acreditam. O que leva uma pessoa, sabe, se martirizar e achar que vai evoluir espiritualmente se chicoteando? Porque alguém chegou e falou e a pessoa acreditou. uhum. Perfeito. É simples, mas tem pessoas que falam besteiras de uma maneira tão convicta que as pessoas acreditam. Olha o condicionamento do sistema. Da Idade Média até aqui, a igreja começou a instituir dogmas. Se você era contra um dogma, se você ia contra o dogma, você era morto. A igreja te matava. Você não podia ir contra. Ou seja, ao longo dos séculos, você foi condicionando toda uma humanidade a acreditar que o que a igreja estava falando era verdade. Por quê? Até hoje as pessoas têm medo disso. Até hoje as pessoas têm medo de ir contra uma instituição religiosa e sofrer algum tipo de retaliação. Você não pode reclamar, você não pode ir contra, você não pode discordar. Se fizer isso, a gente vai te matar. Então, a pessoa é meio que obrigada a concordar, está falando a verdade. E aí está falando a verdade, séculos já está falando a verdade, e hoje em dia as pessoas acreditam nisso. Não é isso que ditaduras fazem, por exemplo? Ditaduras políticas fazem isso, o autoritarismo faz isso. Você não pode discordar do governo, você não pode discordar da pessoa tal, você não pode falar contra o ditador, a ditadura tal. Se fizer, morre, acabou. Com requintes de crueldade. E aí as pessoas ficam com medo de discordar e aquela mentira se torna uma verdade. E aí vai se passando de geração em geração e as pessoas vão simplesmente se acostumando com aquela mentira que se tornou uma falsa verdade. Mas assim, pessoal, é literalmente condicionamento. Vai se condicionando as pessoas a acreditarem em mentiras. Não é isso que as trevas fazem? Sempre falo isso. As trevas nunca vão bater na tua porta. Oi, eu sou as trevas, vim te fazer mal. Posso te fazer mal? Você aceita que eu faça mal para você? Ah, você aceita que a sua vida fique um inferno? Aí, com um sorriso assim no rosto. As trevas nunca vão fazer isso. As trevas vão bater na tua porta, vão falar, nossa, olha que coisa deliciosa. Não, mas se você fizer isso, você vai ter muito poder. Não, mas nossa, se você fizer isso, todo mundo vai te desejar. Faça isso.
Não, que isso, você dê um jeitinho, sabe? Não, minta aqui, não, mentir aqui não vai ter problema nenhum. E as trevas vão condicionando as pessoas. É literalmente condicionamento. A gente vai caindo em condicionamento, a gente vai acreditando em mentiras. A gente vai querendo fazer acordos, né, com coisa que não deve fazer, e daqui a pouco. Eu vou ler a pergunta da moça. Ela colocou Tá. assim: por que uma criança desenvolve culpa pelas questões familiares? Então, exatamente isso que eu falei, condicionamento. Se você pega uma mãe e um pai com complexo de culpa, você está ensinando o que para a criança? Culpa. E é por ela ver por representar uma figura de autoridade também? Teria essa relação? Claro, 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 com certeza. Pai e mãe narcisista, cara, são mestres em transformar crianças em seres extremamente em complexo de culpa, né? Pega uma mãe narcisista da vida, que nada nunca é suficiente, que quer fazer da criança um objeto de escravidão para satisfazer desejos e imagens pessoais, né? E você vai condicionando a criança. É condicionamento de pensar, né? Aí você faz fazer isso com criança, ainda mais criança, né? Que é uma massa de modelar psicológico. Criança até 7 anos é massa de modelar. O que você colocar ali, ela vai levar para o resto da vida, praticamente. E vai precisar de muito alto trabalho para conseguir tirar tudo aquilo que até os 7 anos os pais ensinaram e colocaram na cabeça da criança. Então, vai falar para uma criança de 5 anos: ah, mas eu faço tudo por você e é isso que você faz por mim, no sentido de incutir culpa na pessoa. Essa é a frase perfeita de pais e mães narcisistas. Ah, mas eu faço tudo por você e é assim que você me devolve. Cara, isso é um crime, assim, contra a criança. Você já vai criando complexo de culpa já desde criança. Ou seja, chega na idade adulta, a pessoa já está condicionada. Aí é mais fácil o sistema manipular. Então, o sistema manipula desde aí. Uhum. Ô, Henrique, da idade dos 7 anos para cima, tem influência, mas é menor influência de condicionamento? Vai diminuindo, porque o ego vai se formando. A individualidade vai se estabelecendo. Até os 7 anos, praticamente não tem individualidade. A relação entre a criança e o pai e a mãe é muito assim ainda. A criança, até os 7 anos, ela ainda está aprendendo o que sou eu e o que é o outro. Até os 7 anos não existe isso. Tipo, é tudo eu, sabe? É total autocentramento. Tudo que acontece é eu. Mesmo que seja o meu pai fazendo alguma coisa, é eu. Entende? A pessoa não consegue diferenciar o eu da outra. A partir dos 7 anos, isso começa a se formar, ela começa a formar uma individualidade. Ela começa a buscar a sua individualidade, o seu grupo, os seus princípios. Só que a partir daí, ela vai levar o que ela absorveu até os 7. Né? E dependendo do que Entendi. os pais incutiram, ensinaram, condicionaram, já vimos o que acontece. Abençoadas sejam, abençoados sejam. Gratidão mais uma vez pela presença, pelo compartilhar, por mais uma aula, por mais um encontro.